Luiz Amorim aqui, e a gente está seguindo a série sobre precificação, que a gente está falando sobre preços, a gente vai falar sobre algumas metodologias mais para frente sobre preços. As duas aulas iniciais a gente focou bastante na ideia em explicar alguns conceitos, alguns preceitos que as pessoas vêm falando sobre preço, que eu tenho 150% de lucro, 120, 200, 300, isso não existe, a gente falou a falácia do 100% de lucro. Eu expliquei que onde está o erro mais comum que as pessoas fazem em precificação, e hoje eu vou falar para você os grupos, primeiro para que serve o preço, estender um pouco o conceito de preço, explicar quais são, basicamente, dentre as metodologias que a gente vai ver, quais são os dois grupos mais ou menos de que raciocínio elas partem para precificar. Lembrando que matematicamente as metodologias estão sempre corretas, mas nem sempre dá o mesmo preço, tá? Então elas são parte de contas matemáticas diferentes. O que eu quero dizer para você? O preço, ele deve refletir muita coisa, ele não é só o preço de colocar o preço no produto para você ter o seu lucro que você pensa. O preço é um reflexo do posicionamento da sua empresa. Se você não sabe o que é posicionamento, eu sugiro você dar uma olhada aqui. Já falei sobre posicionamento aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, para você entender melhor como funciona essa ideia. Mas o posicionamento, se você tem uma empresa premium, por exemplo, você quer um produto mais elitizado, mais sofisticado, o seu preço tem que refletir isso. Você não precisa, o preço é o meio pelo qual é um acordo. Na economia, parte do princípio que o preço é um acordo. Não é nem caro nem barato, não existe para a economia. O preço é um acordo em que as pessoas acordam, em que ninguém é obrigado a pagar e se compra porque achou justo e achou que foi a melhor escolha possível. Então, o preço é uma convenção. Segundo, o preço ele tem basicamente duas formas de a gente contabilizar. Ou a gente vai compondo ele de baixo para cima, então eu coloquei aqui o custo fixo, variável, eu coloquei aqui o lucro desejado, eu coloquei o posicionamento que eu estou querendo, etc. Outra forma é quando o mercado é muito competitivo, muito acirrado e você pensa o raciocínio inverso, que é o que poucas pessoas fazem e é uma metodologia muito aconselhável para as ideias mais inovadoras, startups, etc. É pensar assim, qual é o máximo de preço que o meu cliente consegue pagar? E em cima desse quanto o máximo que ele consegue pagar, é olhar para o mercado. Quanto o mercado está cobrando para isso? O mercado cobra na média R$90 para uma determinada prestação de serviço que você faz, talvez, ou um produto. E você vai pegar esses R$90 e você vai querer, por exemplo, oferecer a R$85. E você vai fazer de cima para baixo. Você vai tirar o que você consegue colocar aqui dentro desses R$85 de custo fixo, o custo para produzir e o seu lucro desejado. E aí você vai se virar nos 30 aí, conseguir elaborar uma oferta diferenciada, claro que às vezes abrir mão de uma coisa ou de outra, mas você vai entregar esse valor em cima desse R$85 e não do 90 do mercado. Se você sempre partir do zero para cima, essa metodologia vai te dificultar muito para você conseguir ser um preço competitivo. Porque como você não tem é como se fosse um filho mimado. Você vai pegando dinheiro, vai compor, vou colocar isso, aquilo ali, né? Quando você vai ficar caro. Se você partir do raciocínio inverso de colocar um teto e você diminuindo e ter que encaixar a melhor oferta que você conseguir em cima de R$85, por exemplo, você vai ver que começa a ficar interessante o negócio. Já tive clientes na consultoria em que mudamos completamente uma prestação de serviço, porque ela falou, mas eu não consigo fazer esse serviço, entregar essa oferta toda por este preço. O mercado cobra tanto, etc. Eu falei assim, tudo bem que o mercado faz isso. E se você criar algo inovador, há um preço mais baixo, que é o que ela queria. Você quer um preço mais baixo, só que a gente fizer decompondo. Aí ela falou, nossa, nunca pensei nisso. Então talvez eu consiga tirar isso, eu vou tirar essa peça aqui, vou colocar aquilo lá, eu acho que eu consigo entregar o que de fato. Na hora de compor esse preço, pense exatamente o seguinte, é o princípio 80-20 que eu já falei também, que o princípio 80-20 é o que mais valoriza. O que é o 20% que o seu cliente mais valoriza, que faz completamente, que gera 80% de resultado, que é o que ele mais gosta. Então, ponha isso dentro desse preço e o resto tenta enxugar. Pega a Smart Fit. A Smart Fit é uma academia, uma rede de academias, em que tem o básico, tem ali os aparelhos, não tem muitos professores, mas tem ali uma praticidade para você fazer, é desburocratizado. Por quê? Porque fizeram uma composição de preço que entrega o que ele mais valoriza, que no caso é a musculação. Se você quer fazer aulas, spinning, não sei o que, acompanhamento mais próximo, talvez é biorritmo, um outro preço. Então, mas aí tem mais coisas que vão encarecendo. Então pense nisso. Duas metodologias de preço, partir de base para cima e outras de cima para baixo, e o seu preço deve refletir o seu posicionamento de empresa também. O preço, além do posicionamento, é interessante você pensar que ele tem que cobrir os seus custos fixos, seus custos variáveis, o seu posicionamento de mercado e o lucro desejado, ou o lucro desejado e o posicionamento, né?
Então, pense nesses 4 fatores, olhe sempre para o mercado, que o mercado vai nivelar. Você pode elaborar o melhor produto, às vezes, mas quando você vê e analisar bem, o seu produto acabou ficando fora, não está competitivo. Não adianta nada. Nada, nada, nada. Você compor tanto de baixo para cima, de cima para baixo, e você olhar o mercado, ele está fazendo de outro jeito. Então, olhe, antes de vai começar a precificar, olhe o mercado. Quanto você acha que estaria disposto a pagar por uma marmita fitness? Quanto ele estaria disposto a pagar por um serviço de buffet de festas? Quanto ele está disposto a pagar por um serviço de fisioterapia? Olha para o mercado e depois você elabore a sua oferta, e não ao contrário. Tá? Então essa é a dica que eu dou, e mais para frente, na próxima aula a gente vai começar a falar sobre metodologias mais específicas, exemplos na prática com números, de como a gente precifica com markup, com outras formas de preço, com margem de contribuição e etc. Então fica a dica aí, a gente se fala no próximo vídeo. Até mais, Luiz Amorim. Tchau, tchau.